Fala, nação rubro-negra, boa noite, tudo bem? Pois é, meus queridos, vamos lá, bora falar do esporte, falar do que foi o Dia do Leão, tem notícia nova, parece que tem campanha, parece não, tem campanha de sócio aí surgindo, reforma de ilha, suspensão de ingressos virtuais, novidades no treino, técnico, enfim, bora falar disso tudo aí, os nomes que estão mais cogitados, e para isso eu já peço que você chegue junto com a gente aqui e faça o quê? Forneça o like. Mas por que o like, macho velho? Porque você gosta da gente, porque você tem um bom conteúdo aqui, porque você quer reforçar o nosso time e também porque você precisa nos ajudar nesse sentido, tá bom? Para que reforce ainda mais o nosso projeto da Eu Pratico Esporte. Então, o Camarote 87 está no ar e a gente vai chamar aqui agora minha querida Giovana e meu querido Bruno Noblar, para a gente bater um papo do que foi o Dia do Leão da Praça da Bandeira. Giovana, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Alessandro. Boa noite, Bruno. Faz tempo que eu não vejo vocês. Quanto tempo que a gente não grava junto, né? Assim, eu tava morrendo de saudade, mas um dia assim que não teve tanta coisa, mas tem umas novidadezinhas, né? Como sempre. Como é o nome daquilo que a gente sonha e acontece depois? Tem um nomezinho, né? Enfim, a gente sonha. Não, sonha não. Não me recordo. Vive aquele momento. Déjà vu? Déjà vu. Isso. Pronto. Foi um déjà vu. Hoje não, né? A gente viveu isso aqui. Mas, enfim. Então, vamos embora nessa. Boa noite, Bruno, a todo mundo que está nos acompanhando. E vamos embora. Pois é, Giovana. Hoje a movimentação do esporte foi pela manhã. Não é isso? Me traga as novidades do Leão, da Praça da Bandeira. Hoje, eu sempre me confundo, hoje é quarta-feira, Quarta-feira, né? Porque hoje à tarde tem um plantão, aí Pedro Maranhão entrou, e Pedro é terça, quinta, enfim, aí eu fico confuso e vocês vão me entender. Giovana, fala aí, quais foram as novidades do dia? Parece que o DM teve coisa, teve coisa boa, né? Inclusive a gente falou hoje pela manhã, mas vamos lá, dá essa resenha aí pra gente. Exatamente, teve a movimentação hoje pela parte da manhã, no CT do esporte. Inclusive, nossa fonte aqui já tinha falado, a gente comentou disso no Bom Dia Rubro Negro, já de primeira mão para vocês, mas amanhã acontece pela parte da tarde, em volta das 3 horas, e sexta-feira pela parte da manhã também. O treino que vem sendo comandado pelo Ricardo, que é o treinador do Sub-20, e o auxiliar César Lucena, a gente também falou disso pela parte da manhã. O Gustavo, que não jogou contra o São Paulo, está de volta, já está treinando com o elenco. E o Thierry está passando pela fase de transição, né? Está pela transição. E a gente não vai ter André e Mocelin suspensos para o próximo jogo. Mas, em compensação, a gente vai ter Trellis, que não jogou por cláusula contratual, contra o São Paulo. E Everaldo. Quase que voou o nome aí. Então, vão ter muitas peças que a gente não teve disponível. Em compensação, a gente não tem, acredito eu, que Thierry também não vai conseguir jogar. Pelo fato de que já é quarta-feira e ele está passando pela transição ainda, mas em compensação a gente tem aí o Trellis, tem Everaldo, tem Gustavo também no meio de campo, e é uma movimentação que está vendo, que a galera está vendo que está sendo bem comandada, né, pelo Ricardo. Então, é esperar. Ricardo Severo, né? As novidades. Isso, Ricardo Severo. Pensei que tinha falado sobre o nome dele. Isso, as novidades que a gente deu de primeira hoje, antes até da assessoria de comunicação, o Gustavo, que voltou a treinar e não está mais em transição, treinou com o grupo. O Everaldo também passa a ser outra peça importante aí. E o Bárcia, né? Bárcia, que treinou normalmente, deve ir para o banco de reservas, complementando aí o que... que vem sendo bem pedido, né? Isso, a galera tá batendo nessa tecla e Bárcia, que não volta. Pensamos assim, a torcida pensou que voltaria contra o São Paulo, mas acabou que preferiu esperar, e ele vai voltar quando era o planejado mesmo, no final de agosto, contra a Chapecoense, já com a certeza de que ele está bem. Então ele vai voltar aí para o banco de reservas, e a gente pede, mais uma vez, que a torcida tenha paciência com o jogador que passou, não sei, acho que quase um ano fora, se não passou um ano, não é isso? Então o Bárcia, que é uma peça que é, na minha opinião, Giovana, muito boa, que acompanhou durante muito tempo ele no Goiás, que fez uma campanha excelente pelo Goiás. Então vamos ter paciência com ele, que está voltando agora. E é isso, né? Esperar também aí um jogo bem pegado, igual a gente falou pela parte da manhã, que a Chapecoense não vai vir para brincadeira também. Então é bom que o time esteja preparado.
Mais uma vez. Thierry e Thiago Lopes, no caso, também em transição, né? O Thierry você falou, o Thiago Lopes também na transição. Boas notícias, né? Thierry que não estava nem treinando, estava fazendo fisioterapia, né? Giovana, tem os desfalques do André e do Mocelin, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Pelo que eu estou entendendo, os substitutos, né? Não tem o que pensar duas vezes, né? O Mikael no ataque, não é isso? Acredito que venha com a escalação que ele já fez antes, o Mikael e o Everaldo ali na ponta. Acho difícil ele entrar com o Trellis, que é um jogador bastante criticado, mas acredito que vem com o Mikael e o Everaldo, que eram jogadores que muitas das vezes eram titulares, então acredito que não vai ter muito segredo na escalação. Creio eu que na zaga também vem com o Pedro Henrique, que fez o primeiro jogo no jogo passado. Eu não vi tanta reclamação, até porque o time estava meio que perdido de modo geral. Então, acredito que... Dependendo, né, Bruno? Dependendo do Thierry, treinou normalmente, né? De repente ele volta a seu cargo aí, né? A sua posição, né, de titular do Sport, né? Vai depender do treinamento. Acredito que se ele voltar, excelente, né? Volta a zaga que estava antes, a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Então, excelente se ele voltar. Torcendo para que volte logo. Não, com todo respeito ao Pedro Henrique, mas era uma zaga que já estava certinha, né? Então estava tão bonitinho de ver jogar que chega a bater saudade. Bruno, boa noite, Alessandro. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Giovana. Quanto tempo, né? Realmente um déjà vu. A gente estava aqui de manhã no Bom Dia Rubro Negro. Estamos agora à noite no Camarote 87. Boas notícias, né, em relação ao DM, principalmente aí se o Thierry conseguir voltar, vai ser um reforço de peso, porque não que eu tenha achado que o Pedro Henrique tenha ido tão mal, apesar que talvez no gol de São Paulo até ele tenha dado uma falhada ali, né, deixou o Pablo entrar na frente dele, na frente do Maílson e terminou fazendo o gol de São Paulo. Mas o Gustavo é uma peça muito importante, é difícil no sentido que o Sport geralmente todo jogo tem novos problemas, né? A gente nunca tem uma situação que o Sport tem todas aquelas peças que a gente diz, se juntar a Bárcia, Neilton, todo mundo, pelo menos no banco de reservas, já fica um elenco com mais possibilidades. Só que aí todo jogo tem alguma novidade. Aí nessa partida não tem André e Mocelin suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas já ganha aí a volta do Everaldo, que vira uma possibilidade, vinha sendo titular, a verdade era essa, né? Vinha sendo titular até essa lesão dele, perdão. E a questão do Mikael e André fica sempre nessa. Um começa jogando, aí não agrada, aí aquele que entra no segundo tempo, a gente diz, fulaninho tá melhor, André ou o Mikael tá melhor. Então, sem o André, vai ser o Mikael mesmo, não tem muito como fugir disso. O Gustavo é que me aparece como melhor possibilidade, assim, saindo, né, voltando dessa lesão. Se o Thierry voltar, sem dúvida o Thierry é titular, ao lado do Sabino. Achei que o Sabino já fez uma partida abaixo contra o São Paulo, porque ele não estava tão seguro sem o Thierry, então com o Thierry voltando, ele já sabe, né, já está entrosado com o Thierry, então volta a ser o Sabino, que faz um ótimo brasileiro. E o Gustavo, eu gostaria muito de vê-lo como titular. Citei isso no Bom Dia Rubro Negro hoje, né, que contra a Chape talvez seja interessante ter uma escalação mais ofensiva, possivelmente como o Hernandes, como segundo volante. Mas eu sei que do meio para frente ali, aqueles três caras que tem que abastecer o centroavante, eu queria ver um time leve, sabe? Eu queria ver Everton Felipe, Everaldo, Mocelin não pode jogar, né? Eu tava querendo outro ponta rápido, mas o Bárcia deve começar no banco de reservas, né, nesse jogo. Então pode ficar Gustavo no meio, Everton Felipe na ponta e Everaldo na outra, né? E fazer esses três aí o time mais leve. Eu acho que para mim essa formação fica mais interessante. E aí no segundo tempo tem a possibilidade do Thiago Neves, do próprio Bárcia, que deve poder jogar pelo menos uns 20, 25 minutos a 30, né? Um cara que tá voltando de uma lesão séria. Então pelo menos aí pro próximo jogo o Ricardo Severo, que deve ser o comandante do Sport, vai ter boas opções aí no banco de reservas. Sport que joga às 17 horas, viu, torcedor rubro-negro, no sábado, até eu ia agora informando e errando. 17 horas contra a Chapecoense no sábado. 17 horas contra a Chapecoense no sábado. Ou seja, o nosso esquenta, né, entra no ar, no caso, às 4h30 da tarde, né, para a gente trazer todas as notícias de tudo, dentro e fora dos gramados, dissecar as duas escalações. Em seguida tem a transmissão da partida,
ao vivo aqui, depois o pós-jogo, tá? Aquela qualidade do pós-jogo da gente. O Sport que está 3 jogos sem vencer, tem que torcer também, infelizmente, o torcedor do Sport contra o Fluminense, que joga contra o Bahia, e contra o Grêmio, que joga contra o Corinthians. Então, torcer contra 2 tricolores. Essa é a meta do Sport, do torcedor rubro-negro, e é claro, tem que vencer. Né? Tem que vencer, jogo dificílimo dentro da Ilha do Retiro, é verdade. Bruno Noblar, meu querido, algumas notícias a gente colocou hoje à tarde e já surgem informações de que, sobre técnico do Sport, o Hélio dos Anjos já não está mais em Pernambuco, viajou. Para sua residência. Esfriou, Alessandro. Esfriou. Eu acho que se a gente for fazer uma analogia com relacionamento, eu acho que teve aquele primeiro contato, teve aquela primeira paquera, mas não andou para frente, né? Não andou, não teve o segundo, o terceiro encontro, então deu a esfriada já a situação aí com o Hélio dos Anjos, já voltou aí para Florianópolis, né? Então não deve ser mais oficializado aí como técnico do Sport. Ele que era o principal nome até a noite de ontem, né? Começou a esfriar e agora se fala muito sobre essa possibilidade do técnico estrangeiro. A informação que as redes sociais, ao seu ver, a sua visão, atrapalharam o nome do Hélio no Sport? Até certo ponto, sim. Você vai lembrar, acredita, Alessandro? Teve um começo de temporada, eu não me recordo se era logo depois que o Sport tinha caído de uma Série A para a Série B, mas que o Celso Roth parou aqui em Recife, chegou até uma reunião, e na rede social o torcedor do Sport quase enlouqueceu, né? Celso Roth, não, pelo amor de Deus, o cara estava em Recife já, no caso, veio para a reunião, provavelmente já para fechar a situação dele, mas a rejeição nas redes sociais era coisa de tipo 95%. E aí terminou que o Sport não fechou com o Celso Roth, acho até que era na Série B de 2019. E aí depois, na sequência, veio o Guto Ferreira. Não sei se eu tô viajando, eu fiz uma lembrança meio que espaçada, mas eu acho que era isso. Então eu acho que na rede social, dessa vez com o Hélio dos Anjos, estava entre 70% e 80% a rejeição da torcida. E fora que o Hélio já tem aquele problema com... Eu acho que não foi Celso Roth. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Foi Mancini, não? Mancini. Foi Mancini? Não, o torcedor que está nos comentários aí com certeza vai lembrar. Mas eu lembro. Foi do Cruzeiro, foi do Corinthians. O Wagner Mancini chegou a treinar também, né? Não, mas não foi Mancini. Eu estou com a visão dele aqui agora, na minha cabeça, e o nome dele está escapando. Já foi técnico do Sport, já foi do Corinthians, já foi do Cruzeiro. Não foi o Argel, não? Não chegou a ser o Argel, não? Estou ficando maluco. Não, também não foi o Argel, não. É um alto, olho azul, branco, mas enfim, daqui a pouco a gente lembra. Celso Roth tem muito tempo. Tem muito tempo. Não, eu sei. Celso Roth chegou a treinar o Sport uma época, mas eu achava que no começo aí de 2019 eu achei que tinha sido ele. Se na memória deu uma falhada, mas teve um técnico que chegou e foi a rejeição e terminou que o Sport não fechou com ele. Quem era o gerente, o executivo, quem era o cara do futebol era Beltrão, meu querido Beltrão, que gosta muito desse cara, desse técnico. Inclusive, a gente colocou também de primeira. É fulano. Agora, meu Deus, está me dando branco o nome dele nesse momento. Mas daqui a pouco a gente lembra. Tu vai ver. Quando acabar o programa, eu lembro. Vai lá, Bruno. Daqui a pouco a gente pesquisa e lembra. E aí, Alessandro, toda essa situação sobre a possibilidade desse técnico estrangeiro, né, que todo mundo está falando, que está na moda do futebol brasileiro, né? E a informação que chegou, passada até pelo nosso querido Pedro Maranhão também, né, nas redes sociais, a respeito do técnico uruguaio, o Pablo Repetto, ex-LDU, né, que de fato ele chegou a ser oferecido para a equipe do Sport, né? O nome agradou a diretoria, mas a princípio estava descartado pela questão salarial, porque está longe da realidade financeira do Sport para esse momento. O cenário ele poderia mudar em caso de uma pedida de salarial mais baixa aí desse treinador uruguaio ex-LDU, Pablo Repetto, o nome dele. Estava até dando uma sacada nos números, viu, Alessandro, sobre o Pablo. Quando eu vi a foto, até me surpreendeu, porque ele é careca e tal, bem agitado nas fotos, e aí tá dizendo que ele tem só 47 anos. Deus que me perdoe. Carecas, né? Porque ele não tenho nada contra, não tenho nada.
Não tenho nada, mas quando eu olhei para a foto do Pablo Repeto, eu fiz, pô, um treinador experiente, né? Deve ter saído 60 e lá vai. Faltam 47 anos ele. A gente tá acostumado a ver argentinos, uruguaios, cabeludos, né? Aquela coisa. Caracterizada. Mas, sim. Né? Então, de repente é isso. Mas vai. Mas lembrando, ele é uruguaio, fala sério, não é argentino não, mas eu entendi o seu ponto de vista. E aí eu tava olhando os números dele, né, o pessoal passou aí também nas redes sociais, que ele treinou a LDU ao longo de 4 temporadas, né, chegou a conquistar um campeonato equatoriano, 2 Copas do Equador e uma Supercopa. Ao todo aí foram 149 jogos, com 71 vitórias, 44 empates e 34 derrotas. Ótimos números, né? Enquanto comandou o time, a LDU fez 238 gols e tomou 161. Eu sou muito transparente com o torcedor rubro-negro, até quando eu não conheço o técnico de fato. Acompanho Libertadores da América, acompanho a Sul-Americana. Lembro dele treinando a LDU, assim, de ver um jogo da LDU e vê-lo ali perto do gramado. Mas para eu falar aqui em questão de estilo de jogo, Alessandro, para mim é um pouco difícil. Seria muito de ler o que outras pessoas falaram, sabe? Não vai muito da minha análise propriamente dita. Então é um nome que surgiu aí, eu acho que de todos os estrangeiros que citaram, que especularam, esse é o que ganhou mais força pelo fato dele ter sido de fato oferecido aí ao esporte, mas o imbróglio aí é a questão financeira como sempre, né? O esporte vive essa situação e parece que ele está fora dessa realidade só se ele realmente abaixasse essa pedida, né? Se ele se adaptasse ao que o esporte pode pagar, é que de fato existe uma possibilidade dessa negociação acontecer. Mas foi o nome aí mais citado aí nessa tarde de quarta-feira. Pois é, então a gente elimina, sei lá, elimina não é a palavra, né? Não é o termo, porque o fato do Hélio ir para o sul do país diz muita coisa, mas sim, nada impede. Eu já vi jogadores, né, como eu sempre brinco aqui, chegar na ilha e no caminho o Uber dele ir para o lado do Arruda e ser apresentado no Arruda. Literalmente, viu? No caminho mudou o rumo, né? Mas, enfim, coisas do passado que não devem acontecer nunca mais. Acho que era até táxi na época, eu não tinha nenhum. É táxi, eu tô brincando com o Uber. O táxi laranjinha, né? Aquele laranjinha que tinha nas antigas. Pablo Repeto é o nome que está na baila aí, o Hélio dos Anjos já morga, e Dorival Júnior também deu uma morgada. O que dá a entender, nesse sentido aí, se o Sport foi atrás de um Dorival, que deve ser por baixo de 350 mil, é que o fator, né, como foi dito aqui por Augusto Caldas ou Augusto Moreira? Agora me deu um branco. Augusto Moreira, né? Moreira. Bom dia. Augusto Moreira, no caso, que seria entre 150 160 mil o salário, né, desse técnico, com uma comissão técnica que passa para mais. Porque Dorival Júnior não aposta que ele viria para cá por 200 mil, por 100 e... Não. Dorival é 300, 350, ainda mais para 350 do que 300 mil. Então, eu acho que o Sport aumentou o leque e, com esse aumento, o Pablo Repeto, acho que, né, entra nessa vez aí. E sem falar que, comparando a moeda, né, dos países, ainda ajuda nesse sentido. Aí vai aquele debate que a gente já comentou, vejam aí nos vídeos anteriores, a gente vai colocar, inclusive, no final, né, os vídeos para você ter uma ideia do debate mais aprofundado com relação aos técnicos, tá? Então, no final, você sempre vê os links indicados, a gente vai indicar os vídeos aí do dia, do Bom Dia de hoje, do plantão, e também de outro vídeo para você ver com relação à expectativa de salário, enfim, tudo isso sobre técnicos aí para você se aprofundar ainda mais. Bruno, Chapecoense, o que é que você coloca aí para a gente, meu irmão? Chapecoense treinou hoje, Alessandro, lá no CT. Vou até copiar e colar, né? Aqui, digamos, o CT que eles treinaram, o CT da Água Amarela, lá em Santa Casa Catarina, Amarela? Mas não tem muita novidade em relação a... Casa Amarela? CT da Água Amarela. Casa Amarela, Morro da Conceição. Aqui a gente... Casa Amarela? Não. Não, ainda lá em... Eu pede a mim, mas não pede a piada, viu, Alessandro? Mas então... Não é piada de apestalhado, eu percebi isso. Coisa de apestalhado mesmo, mas segue. Mas eu sou seu público-alvo, viu, Alessandro? Suas piadas, eu admito que eu acabo me estourando de rir. Então, veja só, eles treinaram hoje à tarde, mas não teve nenhuma grande novidade em relação a aparecer algum desfalque, apareceu alguma novidade, sabe? Treinaram, apenas falaram um pouco da preparação para o jogo contra o Sport. O Cadu, que é um zagueiro experiente,
deu uma entrevista coletiva, né? Sempre tem aquela, né, de um jogador ou treinador falar. Então ele citou um pouco, tentando minimizar a crise da Chapecoense, querendo ou não, um jogo contra o Sport é de igual para igual, é um jogo chave de 6 pontos, porque as duas equipes estão na zona de rebaixamento. Mostrou confiança, disse que por mais que a Chape não tenha conquistado resultados da Vitória recentemente, é um time que está evoluindo, né, que fez boas atuações, aí empatou de 1-1, né, com o Atlético Goianiense no último jogo. Então foi mais isso, né? Teve essa entrevista do Cadu, teve esse treino hoje à tarde, e também uma informação que a Chapecoense rescindiu com um atacante chamado Regis, de 23 anos, ele que estava emprestado ao Lugano da Suíça. Não sabia que na Suíça tinha um time chamado Lugano, com todo respeito à equipe. É um atacante. Ah, tá. Porque eu já me liguei em Regis, lembra Regis? Esse Regis, né, que é o ex-Sport, ele tá no Guarani, né? Fazendo uma boa Série B, diga-se de passagem. Por isso que eu estranhei, digo Regis, mas enfim. Cara, então o Chapecoense é isso, aguardar as próximas informações de amanhã, por exemplo, para a gente ter uma formatação, inclusive, do time realmente que a Chape vem para Recife. Claro, esperar reserva, não vem, não. Tem que ir, meu irmão, acabar com essa história. A gente informa aqui só por uma questão de ter a informação, mas o que vier tem que encarar, porque não dá mais para empatar, não dá mais para estar nessa, não. Principalmente... Só para complementar, Alessandro, o Cadu também, ele falou que a crise no esporte, lá eles estudando isso, vai ser jogar de igual para igual. Eles não estão pensando que o time do esporte vai vir com uma peça aqui ou outra desfalcada e tudo mais. Eles estão levando o jogo muito a sério, porque, querendo ou não, é um adversário direto. Então, foi o que eu falei mais cedo, Bruno, e você também, a gente falou bem, é que vai ser um jogo pegado. A gente não pode esperar uma Chapecoense fraca e nem a Chapecoense esperar um esporte fraco. Então, eu espero que seja um jogo assim, aquele jogo bem pegado. Acredito que não vai ser um jogo de muitos gols, aquele 1-0 básico, espero que para o esporte, né? Mas vai ser um jogo muito pegado. E a Chapecoense não vem para brincadeira. Que fique claro isso, não é só porque não venceu nenhum jogo até agora que o time está ali só cumprindo tabela. Ainda tem chance. A gente tem que lembrar disso, né? Então é estado de alerta. Não deixa de ser. Brunão, tem umas notícias aí. A gente conversava semana passada, inclusive, informação no momento, inclusive, do Bom Dia Rubro Negro. Por isso que eu digo, galera, é diferenciado o negócio aqui. Na hora, feito caldo de cana, você está no trabalho, está viajando, está em qualquer lugar do mundo, você está tendo informação em tempo real, inclusive, do treino. Como foi hoje, Giovana colocando aí, bem lembrando as informações que chegaram antes da assessoria de comunicação, dizer aí para os colegas jornalistas e replicarem aí para o público, para a torcida rubro-negra, né? De quem jogou, quem treinou, quem não treinou, como foi, enfim, toda essa parte aí do DN. E também a gente conversava, na época, com um contato nosso, lá do esporte, de que o ingresso virtual não teria contra o São Paulo e possivelmente teria uma novidade, tá? E essa novidade, pelo que eu estou percebendo, é que acabou, né? Eu ia dizer, acabou essa porcaria, que nem Cardinô. Acabou o negócio do ingresso virtual, né, Bruno Noblar? Exatamente, Alessandro. Isso é um detalhe curioso. Primeiro, eu vou só completar uma questão do técnico, viu, Alessandro? Que a gente citou rapidamente. A gente está chegando no final da noite da quarta-feira. Se o técnico até aqui não foi anunciado, quase impossível a chance desse cara ser anunciado amanhã e já sábado já tá no banco de reservas, tá? Então, isso é um ponto aí para o torcedor já ficar ligado. Sábado, por mais que já seja confirmado. Vai o Ricardo Severo mesmo aí, treinador do Sub-20. É ele que vai ficar aí comandando o esporte nesse jogo contra a Chape. Então, Alessandro, vamos explicar ao torcedor essa situação, né? Que a diretoria do esporte, ela anunciou a nova campanha de sócios, né? Anunciou, ainda não explicou como vai ser essa campanha, a verdade é essa. Mas já falou que vai suspender aí a venda de ingressos virtuais. E por quê? Vamos colocar para o torcedor entender aqui a matéria que saiu hoje à tarde. O Sport tinha embolsado R$ 268.680 em venda de ingressos virtuais aí nos jogos contra a Ceará e o Red Bull Bragantino, mas tomou a decisão agora, a decisão temporária, né, de suspender esse ingresso virtual. E por quê? O marketing do clube, né, o Sport vai fazer uma campanha de sócios, regularização de cadeiras e camarotes, que vai ser divulgada na próxima semana. A Ilha do Retiro vai passar para uma reforma. Essa reforma não vai impedir o Sport de atuar dentro do campo da Ilha do Retiro, mas vai ser uma reforma nas cadeiras da Ilha do Retiro e também nos camarotes. Aproveitar que por enquanto está sem torcida. Que estão, né, horríveis, que entra na Ilha do Retiro. Pois é. Que é um clube, meu Deus, mas vai. Pois é, então infelizmente como não está sem torcida,
tem essa oportunidade, né? Por mais que tenha jogo ainda rolando do Sport uma semana sim, outra não, pode fazer essa reforma tanto nas cadeiras quanto nos camarotes. E aí, como não está sendo, dá para dizer assim, cuidado, né, Alessandro? Não tem torcida, então houve um relaxamento, né, enquanto a isso. Então é muito válida essa reforma para que quando o torcedor voltar à Ilha do Retiro, tá tudo limpinho, tá tudo primeiro mundo, né? A Ilha do Retiro, como a gente gosta de ver. Então, tem até um aspas aqui do Yuri Romão, vou até aproveitar para ler, viu, Alessandro? Que ele disse assim: foi uma decisão tomada pelo marketing, já que queremos lançar a nova campanha de adesão para sócios, regularização de proprietários de cadeiras e camarotes e apoio à reforma da Ilha do Retiro. Achamos que realizar esse tipo de ação o tempo todo poderia fazer com que a campanha que a gente quer fazer chegasse de forma cansada. O que é que ele quer dizer? Vai ser necessário que o torcedor ajude, né, nessa questão da reforma da cadeira e também dos camarotes. Se eles ficassem continuando com os ingressos virtuais, esse dinheiro que fosse colocado para a reforma das cadeiras e da Ilha do Retiro, já não tivesse assim, pô, o torcedor já está colaborando com o ingresso virtual, vai colocar também para a reforma, então o que é que acontece? Os ingressos virtuais não vão acontecer, vão parar de acontecer temporariamente, para que o dinheiro que o marketing do esporte peça para o torcedor ajudar seja exatamente para a reforma das cadeiras e dos camarotes, né? A regularização de tudo isso, porque o próprio torcedor, né, na pandemia, ficar em dia, não tá em dia, aquela coisa toda. Então vai ser essa função aí que vai resolver. Então por isso é uma boa ideia, Alessandro. Os ingressos virtuais arrecadaram bem pra caramba, a verdade é essa, né? O Sport tinha ganho 2 jogos fora de casa, então ganhou contra o América Mineiro, arrecadou muito bem contra o Ceará, ganhou contra o Bahia, arrecadou bem pra caramba contra o Bragantino. Só que se continuasse arrecadando só pelo ingresso virtual, talvez essa reforma perdesse a força. Então é isso que o Yuri Romão quis dizer, e por isso que os ingressos virtuais aí vão dar uma parada por um tempo. Tá no mudo, tá no mudo. Menino. Mas não é assim que vocês têm que falar. Tá o microfone abestalhado. Abestado. Tem que falar. Na próxima eu vou fazer. Pronto, é regra aqui, pô. Enfim, deixa eu dar minha opinião. Primeiro, eu tenho uma cadeira cativa no Sport, não paguei ainda. Há anos que eu não pago, né? Desde que a gestão aí, eu perdi a credibilidade, a confiança, e eu não ia dar... Eu tenho isso, eu não vou botar um dinheiro em que eu não estou confiando. E não estava confiando, é verdade. Sócio também, não. Agora o sócio eu não pago porque acham que eu votei em A ou votei em B. Pelo menos o cara acha que eu não votei, tem certeza que eu não votei, né? É a questão do sócio. Não sei se eu vou pagar, não, por causa disso ainda. Veja o universo que nós frequentamos no esporte, para você praticar esporte e tentar mudar essa realidade, né? O cara não pode ter opinião porque acham que vai estar para A, tá para B. Porra, enfim, aqui eu tenho que ter convicção, mas no muro. Eu não posso defender ninguém. Agora, na minha vida, eu posso ter opinião, né? Pelo amor de Deus. Devo pagar minha cadeira cativa, anuidade, dessa vez, por essa campanha. Não sou menino. A informação é essa, mas eu tenho propriedade aqui para falar, porque eu tenho um pezinho lá no marketing, tenho uma formação em marketing, comunicação e direito, como todos aqui sabem, quem não sabe, fique sabendo. Primeiro, acredito que o ingresso virtual, sim, ele pode atrapalhar a arrecadação para a reforma da ilha, que é o objetivo principal. Se bem que o dinheiro de cá ajudaria lá. Mas, enfim, tira-se o dinheiro virtual, o ingresso virtual, por vários motivos. Também por esse, acredito. Mas o maior de todos é porque está se divulgando quase 300 mil reais de entrada virtual, de dinheiro aí, de virtual não, de ingresso virtual, e a gente sabe, entrou na conta, sai um X, 30% para a justiça, principalmente trabalhista, né? Credores, e primeiro vem no jurídico, né? na baila aí, na reta, a parte trabalhista, tá? A primeira e principal é essa. A terceira, eu acho que seria a segunda, essa aí de atrapalhar. E a segunda, eu acharia, né? Acho que é porque a questão primeiro, para não atrapalhar, e também porque você pede dinheiro em ingresso virtual, isso vai bem até a página 2. Me ajude. Mas se você não der nada em troca, o torcedor vai chegar uma hora e vai dizer, o Sport perde.
pode pegar. Aí o cara deixa de ter esse estímulo emocional, que o torcedor tem muito disso, infelizmente e infelizmente, né? Até a página 2. Então, destrói uma campanha de ingressos virtuais, que todo final de semana, ingresso virtual, o Sport levando lapada, vira um comum, vira o senso comum. Essa agora não, é novo, é uma campanha nova. Então, a Ilha do Retiro foca na Ilha do Retiro. Então, é interessante por isso. Mas são 3 motivos basilares. Primeiro, que o dinheiro pode ir 30% do arrecadado para a Justiça Trabalhista. É fato, entrou na conta, dançou. Dançou não, né? Tem que pagar. A segunda é essa, né, que eu estou colocando aqui agora, de que essa questão aí pode atrapalhar e também... Qual foi a outra? Agora me deu um branco. Vai, Giovana. Calma, menino, que agora me deu um branco. A questão do desgastar, né? Da questão Isso. Giovana. Aí você, mas ela tem 18 anos, esqueceu com menos de um minuto, vai falar de mim? Você não. Me deixou nervosa, mas... tá vendo? Quer deixar alguém mas nervoso? Sabe que é... Uma pergunta. Aposte, quer ganhar dinheiro. Aí você diz assim, fulano, é isso. Aí eu diz, não é. Vamos lá, apostando tantos reais. Tempo! Quando você fala tempo, a pessoa fica muda, cala, cega. É verdade. Na hora. Mas, enfim. Bruno! Ô, Alessandro, fala, eu vou até pedir para tu me tirar da tela rapidamente, mas antes, até lembrar, né? A gente citou a questão do treinador do esporte e saiu uma matéria também às 6h30 da noite, né? Nosso querido Pedro Maranhão mandou pra gente lá no grupo, né? Tava dando uma sacada, que assim, a diretoria do esporte não tá descartando anunciar ainda nessa noite o novo treinador, né, do esporte. O esporte ainda não confirmou os nomes e nem o perfil que estão em busca, considerando o vazamento de qualquer informação pode atrapalhar nas negociações. Então, ainda podemos ter plantão hoje à noite, Alessandro. Não dorme. Giovana, que dorme 9h15 da noite, Alessandro, tem que ficar ligado aí para não perder. Se o esporte anunciar ainda esse possível Corujão. Essa turma de hoje, inclusive o senhor, gosta de dormir muito tarde. Meu querido, eu tenho 18 anos com alma de 80. Quando eu durmo, Dá 9 horas, ó, o relógio aqui, ó. Eu quando durmo, tenho que dormir e aproveitar, porque esse esporte não deixa a gente relaxar em momento algum para rimar. Veja, ficou a rima. Giovana, valeu, até amanhã. Essa valeu. Só para rapidão, não me tira da tela, não. Para falar dessa questão do novo... Eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Da nova ação, né, de plano de sócio. Da nova campanha, obrigada. É importante que você falou. Quando era ingresso de sócio, a gente ajudava com muito prazer e tudo mais, mas não tinha nada em troca. E é uma coisa que a torcida bate muito na tecla, é que a Ilha do Retiro hoje está caindo aos pedaços. Parece que não teve nenhum, assim, meu Deus do céu, dentro ninguém tomou conta durante esses 2 anos quase de pandemia, então acredito que essa nova campanha vem com muita força. Então vamos esperar aí, ver o que vai ser direito e que seja uma coisa boa, né, em prol do esporte sempre. E é isso, valeu Bruno, valeu Alessandro e tamo junto. Valeu Giovana, valeu Bruno, valeu torcedor rubro-negro, forte abraço, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Tchau, tchau. O nosso próximo sorteio vai ser desse moletom aqui, agasalho no caso, já dando um spoiler para vocês, que é muito bonito. Mas quando a gente fala assim, apoie a mídia independente, é justamente para a gente conseguir trazer o melhor para vocês. Quem conhece sabe que esse moletom é caro, então a gente precisa dessa ajuda. E pensando por esse lado, a gente decidiu colocar esse sorteio para pessoas que são membros a partir de 2 meses, entendeu? Para preservar você que está aqui porque gosta, porque apoia o canal e porque realmente quer ajudar. Então lembrando que nós temos planos a partir de R$ 2,99 e você, virando membro, concorre a esses prêmios. Então não perde tempo, se você quer participar do sorteio desse agasalho, já vira membro logo, que aí não fica de fora dessa. Beleza? Então tamo junto, é nóis! Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido, no Instagram ou pelo telefone 98123 6038.
K2 Roses, os melhores planos de hospedagem de site. Acesse k2roses.com.br e escolha o seu.